Mas a gente já volta de novo aí, você não saia daí que nós temos mais coisas interessantes para falar. Em seguida já voltamos. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Você sonha com agilidade ao dirigir, com incrível design aerodinâmico, segurança e precisão nas curvas e a potência que você sempre quis. Poucas coisas na vida falam mais sobre você do que o carro que você dirige. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Existem dois tipos de residência, as que têm cupins e as que terão cupins. Toda madeira pode ser tratada e toda infestação deve ser controlada. Portanto, proteja seu patrimônio, faça um controle com até 10 anos de garantia, sem cheiro, sem sujeira e com total segurança para a sua família. Ligue agora, 3026 5060. Zap Cupim, a solução definitiva contra os cupins. Olá, tudo bem? Eu sou Laí Ribeiro, sou cardiologista, nutrólogo. Estou aqui para conversar com você sobre a sua saúde. Eu tenho 85 DVDs nessa área. Vou lhe apresentar alguns. Eu tenho aqui Envelhecer Sem Ficar Velho, Modulação Masculina, Modulação Feminina, Melhore o seu cérebro, melhore sua vida e mude sua alimentação, mude sua vida. Conhecimento é poder. Você aprende, você vê a diferença que faz, você analisa. E quando você for conversar com o seu médico, você vai saber dizer o que você quer. Porque hoje, suplementação faz parte da sua vida. É difícil você ter completa saúde sem fazer suplementação. O solo está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado. Não tem jeito de você viver só da alimentação. Você tem que aprender a suplementar. Aqui está a linha para você. Tá bom? Boa sorte. Se você está nos acessando agora, hoje o assunto é muito interessante, tá? A gente vai falar sobre alimentação, nutrição. Em geral, emagrecimento. Esse assunto interessa. Que interessa para todo mundo. Eu comentei que eu perdi 20 quilos e a gente não perdeu massa. Então, existe um jeito certo de fazer isso. Olha, os 3 primeiros meses que eu fiz bem certinho, eu emagreci bem. O problema é que antes eu não tinha o Neito. E agora, porque aí tu acaba, que nem o Vitor falando, da vontade de comer as coisas, tu acaba quebrando, né? Mas a gente hoje em dia cercou, né, Ana? Como eu sempre digo para os pacientes que chegam lá, eu digo, o médico hoje em dia não consegue mais mentir para o paciente. Porque o paciente, muitas vezes, se ele é bem informado, ele tem acesso aos trabalhos publicados e indexados, e ele chega sabendo muito. Mas também o paciente não mente mais para a gente, não. Tá? Que é a história de que eu estou comendo, não como nada, não sei o que. A gente hoje em dia, com avaliação laboratorial de bioimpedância, a gente sabe se ele bebeu, se ele não bebeu, se ele comeu coisa errada, se comeu açúcar. Então, assim, doutor, eu não como nada. Isso aí também não consegue mais fazer com a gente. Então, é uma coisa bilateral. Tá? A gente estava comentando, e eu interrompi o Vitor, que os trabalhos, infelizmente, os trabalhos, o Neito tinha comentado isso também, os trabalhos científicos e os livros demoram muito tempo para chegar, hoje em dia, em livro, né?
Então, os trabalhos, as publicações, hoje em dia está melhor do que já foi, viu? A vitamina C levou 300 anos até que Linus Pauling colocasse isso aí a nível médico, que o cara precisava do limão para não fazer o escorbuto. Hoje em dia está um pouco melhor. Mesmo assim, não muito, né, Vitor? Não, não muito, infelizmente. Né? O que acontece é uma discrepância, existe uma distância muito grande entre um estudo estar pronto para ser utilizado e ele realmente, efetivamente, chegar à mesa das pessoas, dos médicos, depois da população em geral. Eu falei sobre a Universidade de Medicina, no estudante de medicina, né? Mas existe outro dado que eu já contei aqui para vocês, muito interessante, mas são mais ou menos, a partir do momento que ele está pronto para ser utilizado, esse estudo, ele leva em média 17 anos para chegar ao médico e o paciente. Tendo em vista que esses 17 anos, se for dependente de um remédio, uma medicação, como foi uma medicação aí, um anti-inflamatório que veio com uma salvação da humanidade aqui e matou mais de 130 mil pessoas. Ele deve ter levado um dia para chegar na mesa dos médicos e dos pacientes que eu estava na faculdade naquela época. Então tem um representante batendo na porta, esse representante vai deixar as amostras grátis, essas amostras grátis eu vou passar para o meu paciente. A partir daí, eu não sei nem se isso é bom ou é ruim, eu sei que é uma novidade no mercado. Se a tal indústria grande está vendendo, é porque pode ser utilizado. Não tenho o costume, normalmente, infelizmente sou médico, faço parte desta classe que não tem o costume de verificar exatamente, infelizmente, né? Verificar se realmente existe um estudo por trás sem ter o patrocínio dessa indústria, que eu possa realmente confiar e ler o estudo para passar para o meu paciente. Uma medicação anti-inflamatória que matou 130 mil pessoas, foi retirado do mercado e ninguém se desculpou por causa disso. Não, tem gente que usa ainda. Não, esse não tem como mais, né? Já saiu do mercado. Tem outras... Tinha gente usando coisa parecida, tá? Porque isso aí é um inibidor da COX-1 e COX-2, né? Que são anti-inflamatórios. Então, imagina então, se esse leva um dia para chegar, quanto tempo não leva um conceito de fisiologia básica, de entendimento do corpo humano para chegar a você. Demora muito tempo mesmo, no mínimo 50 anos. É uma pena porque as pessoas estão deixando de ser ajudadas em função de uma medicina, de um formato de medicina que não é culpa do médico em si, não. O formato, a gente está sendo completamente manipulado por diversos fatores externos aí. Existe uma outra fantasia, Vitor, que é, eu já chamo de fantasia porque a gente viu que isso é fantasia, mas que muita gente diz assim, o homem moderno, nós hoje somos mais obesos porque o homem está mais sedentário. Isso é uma verdade ou não? É um conjunto de acontecimentos históricos que foram levando o homem a ficar mais sedentário. É impossível hoje, com dados da ciência, eu pensar que o sedentarismo é o único e o principal fator do homem estar engordando, da obesidade. Se a gente pegar um estudo publicado em 2011 ainda, sobre uma epidemia, nós sofremos uma epidemia de crianças com menos de 1 ano de idade obesas. Se uma criança de menos de 1 ano de idade está obesa, você não vai querer dizer que é porque ela está fazendo menos exercício. Nunca fez exercício na vida. Então a alimentação está errada. E todas fazem o mesmo tipo de exercício, né? Toda criança de 0 a 1 ano é igual, né? A alimentação está equivocada. Eu sei que as mães estão com menos tempo para amamentar, enfim, mas essas fórmulas infantis não tem nada de saudável. É um absurdo o que está acontecendo com as crianças. A gente tem hoje em dia, agora um pouquinho mais de experiência, né? Porque agora a gente ganhou um netinho novo, tem tanta forma nova, até a gente depois podia trazer alguém de amamentação, tem máquinas especiais que estimulam a formação de leite. E deixa na geladeira. Não, e faz com que produza mais leite. Inclusive, no que a gente aprendeu ali fazendo a pós, né? Que nessa pós a gente teve contato com gente de tudo que é área. Criança muitas vezes não dorme de noite. Fome. A mãe vai trabalhar, ela tira o leite da noite e o leite da noite é dado para a criança da manhã, de manhã. Só que esse leite da manhã, ele tem alguns componentes que fariam a criança dormir de noite, inclusive melatonina, que é um hormônio que faz dormir. Então a criança dorme o dia todo. Daí o leite que ela devia dar de noite, que é esse que ela deu de manhã, ela dá o da manhã, que é o que justamente faz a criança acordar. Então existem trabalhos mostrando que inclusive os horários, quer dizer, o leite tirado da noite é para dar de noite, o leite que tirou de manhã é para dar de manhã. Então tem toda uma ciência nesse tipo de coisa que a gente, assim, eu estou te falando como médico mais velho
E o pessoal em casa me conhece. Eu era extremamente reticente, porque eu achava assim, não, eu já trabalhei em UTI, isso aí não, hormônio da câncer, não sei o quê. Daí, onde é que está escrito isso? Não, isso aí eu acho. Não. Médico, eu acho que não. Meu doutor, onde é que está escrito? Isso aqui faz mal? Faz. Então, onde é que está escrito? Vamos ver trabalhos publicados, vamos ver se realmente faz ou não. Isso que o Vitor falou, de a gente não tomar cuidado, Ana, o que muitas vezes o pessoal não sabe é o seguinte: alguns trabalhos são financiados por indústrias farmacêuticas. Como é que funciona? Não estou dizendo que é tudo assim, tá? Não, mas assim como do café, quem financiou foram os cafeicultores, assim como da uva foi da uva, do leite. Então, assim, o que acontece? É a pessoa interessada. Se a gente não tomar cuidado para olhar por que esse trabalho aconteceu, normalmente as pessoas envolvidas na pesquisa vão ter uma liberação de uma verba X para fazer o trabalho. Se o trabalho começa a andar para o lado que não interessa para quem vai vender aquele produto... A verba encurta. Não, acabou a verba. Então, não estou dizendo que isso é sempre assim, mas a gente sabe que muito acontece assim. É muito dinheiro investido para jogar fora. Então muitas vezes tem paciente que pergunta para a gente assim, mas então como é que vendem isso? Eu digo, querido, vendem cigarro e bebida que tu sabe que faz mal e vendem. Tá, mas só para a gente não perder o rumo, tu estava dizendo que criança de 0 a 1 ano... Existe uma síndrome, assim, uma epidemia. Agora, existem dados muito interessantes. A gente tem que observar dados, né? Dados de história para conseguir a gente vamos chegar numa conclusão. Por que as pessoas estão engordando mais e tendo mais doenças? Fica simples, a gente observar os erros que foram cometidos durante a história, que o Neto já falou. Primeiro a demonização das gorduras, depois dos carboidratos. A coisa não é bem assim. Mas o que aconteceu realmente, por uma série de motivos que a gente conhece, eu vou dar dados muito importantes aqui, muito interessantes. O NHANES, N-H-A-E-N-E-S, que é um estudo periódico que avalia a saúde nos Estados Unidos, e em 2011, o resultado demonstrado foi que os americanos estão pesando hoje, em média, 11 quilos a mais do que há 25 anos atrás. Olha o absurdo, 11 quilos a mais. Sendo que o mesmo NHANES divulga que o adolescente ele ingere em média 275 calorias diárias a mais do que há 5 anos atrás. Então vamos resumir essa história aqui. Dentro dessas calorias, de gordura são só 5 gramas e de carboidratos 57 gramas. É óbvio que as pessoas estão emagrecendo, engordando mais, justamente pelo aumento dos carboidratos, mas não é só carboidratos. E dentro disso são qualidades de carboidratos. Existem carboidratos que nos fazem bem, que são essenciais para o maior equilíbrio da dieta, e outros que não. Então, basicamente, simples de entender. Vamos pensar aqui, que o ser humano é um animal. Você é um animal da natureza, quando ele está com sede, o que ele busca? Refrigerante? Suco? Não, ele busca água. O ser humano deveria estar com sede e tomar água. Você está com sede, você está com vontade de tomar água agora ou refrigerante ou suco? Se tiver com vontade de tomar suco ou refrigerante, está tudo errado. Está tudo errado, não era para ter. Assim como o carboidrato. Qual é o carboidrato mesmo? São os grãos, as frutas. Olha, só está com vontade, o senhor, de comer carboidrato, está a fim de comer pão, está a fim de comer açúcar refinado. Está errado. Então, mas resgatar esse equilíbrio orgânico é muito difícil para conseguir reensinar e reeducar o corpo. Entender... Primeira coisa que deveria entender então a pessoa é o quão mal uma coisa pode fazer ou outra. A partir daí que nem o cigarro. O cigarro pode matar por câncer. Pô, eu devo ter medo disso. Agora eu devo temer também o açúcar. Eu não posso falar de cigarro, não posso falar de açúcar sem falar de açúcar. Posso falar de hidratação sem falar de refrigerante. Isso está matando um monte de gente. Então, engordar ou emagrecer é um reflexo do que acontece com a minha saúde interna. Entender como distribuir isso durante o meu dia, fundamental e pasme, é simples de fazer isso. Se a gente pensar do jeito que a gente deveria pensar, sem essa influência que a gente está tendo do meio externo, é só porcaria que nos oferecem. Né? Como distribuir isso aí? Não fica difícil, sinceramente. Nosso corpo vai precisar dos 3 durante o dia todo. Se eu passei dormindo uma noite toda, eu chego de manhã cedo, eu estou precisando dos 3 elementos, carboidratos, proteínas e gorduras. Se eu chegar no meio do almoço, já 3 horas depois, mais ou menos, do meu café da manhã ou 4 horas, eu estou precisando dos 3, carboidratos, proteínas e gorduras. Se eu chegar no meio da tarde, daqui a 3, 4 horas, eu estou precisando do quê? Dos 3 também.
E à noite também. Agora, a forma de distribuir também tem a ver com o nosso relógio biológico. Se o nosso relógio biológico funciona de manhã, eu estou lá, meu hormônio do cortisol, meu estresse está alto, testosterona está alto, eu posso gastar mais, eu vou gastar durante o dia, o aporte pode ser um pouco maior, sim. E de noite o aporte tem que ser um pouco menor, tendo em vista que eu não vou gastar depois essa energia. E eu preciso saber o que eu posso incluir nesse momento para não atrapalhar meu sono, por exemplo. Que o sono, o Neito, ele come carboidrato de noite. Existem carboidratos específicos para serem ingeridos de noite, dependendo do tempo que tu tem depois para dormir. Se eu ingerir um carboidrato ruim antes de dormir, eu vou atrapalhar uma sequência inteira de hormônios e de funções que são exercidas durante o sono. Imagina que a gente passa... Até ficar rolando na cama, até né? quantas horas antes de dormir tu pode ingerir o carboidrato? O ideal seria... com segurança, 2 a 3 horas com massa. Segurança, né? Com segurança. Pois é, a massa já Depende é complicada. de que massa tu vai comer. Massa né? de arroz. É, porque assim, ó, Também tem um... Eu desenvolvi uma massa que ela tem 0% de carboidrato. Não só na porção, mas E eu tem já 0 comi. gramas. Neito, tu Vitor vai já ter que teve a abrir uma oportunidade de provar loja também. pra gente poder comprar essas coisas todas. É uma massa à base de gelatina, não tem nenhum mistério. E é gostosa, Neito? Sim, Parece gostosa. macarrão? Eu não tenho as fotos aqui, mas posso trazer um outro programa para te mostrar. muito bom. A Nós gente vamos ter podia que fazer um Na programa Coreia, da na cozinha. Coreia é bem comum essa massa. Acho que a gente tem que fazer um programa na cozinha. Pode ser também. Pra te ensinar a gente a massa, Culinária o funcional. bolo. Ia ser um quer ver que aprendizado coisa bacana. interessante, Ana? Eu tenho um paciente, já é paciente antigo da clínica, o Neito vai se lembrar, que ele assim, engorda, emagrece, daí ele ficou sabendo que a gente estava fazendo. Nossa, eu conheço tanta gente assim, não precisa ser paciente. Mas essa é uma pessoa assim, do meu convívio há muito tempo, inclusive frequentava academia junto. E ele falou assim, pô, eu vi que tu emagreceu, tal, eu queria fazer a mesma coisa, porque tu vê, eu tô não sei o quê. Daí ele chegou lá, ele estava com 140 de glicose, quer dizer, onde a gente espera que seja de 75 a 85, que seria o ideal. Ele estava com insulina passando dos 30, que o ideal, se tu quiser medir quem é que vai viver mais, é o cara que tem insulina mais baixo, não deveria ser acima de 5. Quer dizer, o ideal seria menor do que isso. Então ele está todo desregulado, tomando 3 remédios para diabetes, tá? Ô, coitado. E com toda essa elevação do açúcar, tal, hemoglobina glicada, quer dizer, açúcar em volta das células vermelhas, tal, e tomando suco o dia todo. Daí eu cheguei para ele e disse assim, vamos ver então, não, mas eu como muito saudável. Eu falei, o que está comendo? Não, tu vê, eu tomo suco. Falei, velho, é o que o Vitor